Hey, hey, bem-vindo ao nosso segundo encontro, nossa segunda aula do Speak Up pré-mentoria, então a preparação antes da mentoria. Então, no nosso encontro anterior, na primeira aula que eu preparei para vocês determinaram ali qual que era o estilo de vocês e a mensagem de vocês. Hoje, a gente vai aprofundar na proposta de valor. Qual que é a proposta de valor do talk específico que você vai preparar e que nós vamos trabalhar nele na nossa mentoria. Então, agora, efetivamente, você vai começar a trabalhar numa palestra ou numa apresentação, num talk específico que você precisa fazer ou gostaria de deixar pronto como um exercício para a nossa mentoria. Tá certo? Então agora você vai pensar como se você tivesse sido contratado para palestrar no evento, ou se você foi contratado para palestrar no evento, ou para conduzir uma reunião, você vai preparar o conteúdo desse evento específico, dessa palestra, desse talk específico, ok? Bom, primeiro passo para preparar qualquer palestra, qualquer conteúdo, é você definir a proposta de valor. Eu vou imaginar aqui que a gente vai fazer um conteúdo mais genérico, que você possa adaptar para diferentes contextos. Se não fosse o caso, se fosse para um evento específico, eu ia dizer para você começar entendendo qual que é o seu público-alvo e qual que é a demanda desse público. Mas como no caso a gente vai fazer um conteúdo genérico que você pode usar em vários momentos, fazendo pequenas adaptações, a gente vai começar pela proposta de valor. Então, primeira coisa, qual que é a proposta de valor desse talk que você vai preparar? Como que a gente estrutura a proposta de valor? Pensando em 3 variáveis. Qual vai ser o mindset, que é o que eu quero que aquela pessoa pense, o heartset, que eu quero que ela sinta, e o handset, que eu quero que ela faça. Vamos aprofundar um pouco mais? Então, primeira coisa, qual a proposta de valor do seu talk? Qual que é a coisa mais importante que as pessoas precisam aprender, entender, conhecer ao ouvir você falar? Se elas pudessem lembrar de uma única coisa, apenas uma coisa, o que seria? Você precisa entender isso, porque essa proposta de valor vai ser o filtro para você escolher qual conteúdo vai ser colocado no seu roteiro, no roteiro do seu talk. Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual que é o valor que você quer entregar, qual que é a transformação que você quer promover para as pessoas através da sua fala. Então, vou aprofundar mais um pouquinho ainda. Mindset. O que eu quero que as pessoas pensem depois de me ouvirem falar? Que tipo de questionamento eu quero que elas façam? Que conhecimentos novos eu quero que elas adquiram com a minha palestra? Que mudança de mindset eu gostaria de promover? Você precisa ter clareza disso, porque como eu disse anteriormente, é isso que vai ser o filtro para você determinar qual conteúdo colocar na sua palestra e como organizar essa palestra. Mesma coisa para o heartset, para os sentimentos. Que tipo de sentimento eu quero que as pessoas tenham antes, durante e depois da minha palestra? Eu posso interferir nesses 3 momentos, mas principalmente durante e depois. Que tipo de sentimento eu quero provocar nelas? Lembra que a gente sempre fala, as pessoas esquecem o que a gente diz, mas elas lembram o que a gente faz elas sentirem. Então, que sentimentos que eu quero despertar nas pessoas? Para que tipo de lembranças? Que tipo de lembranças eu quero construir durante a minha palestra? E por fim, que tipo de habilidades as pessoas vão desenvolver depois de participar do meu talk? Ao conhecer o meu conteúdo, que tipo de habilidades novas elas podem adquirir? Que novas atitudes elas podem desenvolver? O que elas devem ser capazes de fazer depois de assistir o meu talk que elas não eram capazes de fazer antes? E que tipo de call to action, né? Ou de chamada para ação eu quero dar? Porque eu quero que elas realizem depois de ter assistido o meu talk. Então, primeiro passo, gente, é qual a proposta de valor da sua palestra? Vista por 3 lentes. Mindset, que conhecimentos, que pensamentos, questionamentos e mudanças de mindset eu quero promover. Heartset, que tipo de sentimentos eu quero despertar. E handset, que tipo de habilidades, atitudes e ações eu quero que essa pessoa desenvolva depois do meu talk. Até aqui tudo bem? Então, esse é o exercício que eu preciso que vocês façam antes do nosso encontro. Primeira coisa, depois que você determinou o seu estilo, né, e a sua mensagem, é transformar isso numa proposta de valor para uma palestra específica. Feito isso, determinada a sua proposta de valor, a gente vai descer para as 3 gavetas. Gente, isso é fantástico, porque normalmente quando a gente vai montar uma palestra, a gente cai no erro de fazer uma overdose de conteúdo. A gente quer que as pessoas saibam
tudo que a gente sabe ali em 20, 30 minutos, 1 hora. Não, a gente vai separar o nosso conteúdo em 3 gavetas. De acordo com a nossa proposta de valor, o que as pessoas devem saber, o que é imprescindível que elas saibam. Quais são esses conteúdos? Eu vou colocar na primeira gaveta. Depois, o que é bom que elas saibam? Se complementos, coisas que aprofundam no conteúdo principal, eu vou colocar na segunda gaveta. A primeira gaveta é a gaveta do que eu vou falar efetivamente no meu talk. A segunda gaveta é a gaveta dos exemplos, dos cases, de um vídeo ou de uma atividade que eu posso incluir no meu talk. Ou, se eu tiver mais tempo, eu posso aprofundar em algum daqueles temas. E a terceira gaveta é uma gaveta de referências, de onde encontrar mais informações, que eu posso sempre dar para o meu público. Para quem se interessar por um determinado assunto que eu abordar e não aprofundar, possa se aprofundar depois. E aí eu fico mais tranquilo, sem querer que eu coloque todo o conteúdo que eu sei ali em 20 minutos. As pessoas, elas se confundem se a gente fala de muitos tópicos ao mesmo tempo. Então, o ideal é você focar em um único tópico durante o seu talk. Feito isso, separado o conteúdo nas 3 gavetas, obviamente, conteúdo alinhado com o seu propósito para aquela palestra. A gente vem para a parte mais divertida, para o roteiro. Você vai roteirizar a sua palestra. Gente, não tentem falar de improviso. Falar de improviso para mim assim, é um suicídio, né, que a gente comete ao falar em público. São poucas as pessoas que conseguem falar muito bem de improviso. E normalmente, quando elas falam muito bem de improviso, é porque elas já treinaram, já prepararam muito antes. Então, vão preparar um roteiro que vocês vão entender que não é um script, passo a passo ali, tudo certinho, cada linha do que você tem que falar. É um roteiro que te dá liberdade para também dançar conforme a música, mudar um pouquinho de acordo com o perfil do seu público. Mas é um roteiro que te dá uma estrutura de começo, meio e fim, que dá coerência para a sua mensagem. Bom, a gente tem um storyline, que é uma linha que vai percorrer todo o seu roteiro. Por isso que ele tem começo, meio e fim. Você vai contar uma história ao longo de toda a sua palestra, que está alinhada com a sua proposta de valor, que entrega o valor prometido, né, na proposta de valor. A gente sempre começa pensando numa abertura marcante. Você não precisa detalhar a sua abertura como a primeira coisa, mas saiba que você vai precisar construir uma abertura marcante. Você tem ali pouquíssimos segundos para conquistar a atenção das pessoas. Então é nesse momento que você vai fazer uma abertura que vai falar para a pessoa por que ela tem que prestar atenção em você pelos próximos 20 minutos ou 60 minutos. Tá certo? Normalmente as pessoas começam agradecendo, falando do seu currículo. A gente vai eliminar isso. A gente vai desenhar uma abertura marcante, que normalmente envolve você falar um contexto, uma problemática que tem relação com aquelas pessoas e uma solução para aquela problemática que vai ser apresentada ao longo da sua palestra. Isso normalmente capta a atenção das pessoas. Essa é uma ótima estrutura. Contexto, problemática e a palestra como solução daquela problemática, que é uma problemática relevante para a sua audiência. Mas você pode usar os mais diversos recursos. Eu já vi palestrantes, por exemplo, que começam, né, o seu talk com uma foto de criança, para falar de algo que eles acreditavam, e aquilo chama a atenção das pessoas. Eu já vi outros que começam, às vezes, com um vídeo, com uma frase inusitada, com uma poesia, com uma música, fazendo algum tipo de movimento, com uma performance mais teatral, fazendo um questionamento forte. O importante é que você defina um jeito bem determinado, bem ensaiado de começar. Se tem uma coisa que você tem que ensaiar no seu talk, você tem que saber de cor e salteado, de ponta cabeça, é a sua abertura e o seu fechamento. O recheio, você pode ter mais liberdade, mas a abertura ela tem que estar milimetricamente pronta, porque você não tem chance de errar na sua abertura, ela tem que ser matadora. Então, começa pensando numa abertura e aí você vai dividir o seu conteúdo em blocos. Eu normalmente costumo atuar com 4 blocos para uma palestra de 1 hora, por exemplo, que é o normal. Para uma de 20 minutos também dá, mas fica muito apertadinho, os blocos ficam muito pequenos, talvez 2 blocos para uma de 20 minutos. Perfeito? Mas é isso, a gente vai dividir de acordo com o seu roteiro, de acordo com a sua proposta de palestra. A ideia agora é que depois de terminar a sua proposta de valor, você comece a rascunhar o seu roteiro, porque é nele que a gente vai trabalhar nos nossos 90 minutos de mentoria. Se você já tiver uma palestra pronta, o que eu vou te pedir é que você encaixe a sua palestra, desfaça ela e refaça nessa estrutura de roteiro. Se você não tiver, perfeito, começa do zero, começa a desenhar agora. Você já veio fazendo os outros exercícios que te levam a, nesse momento, estar pronto para criar o seu storyline, seu começo, meio e fim de uma palestra e preencher as partes. Então, você vai fazer uma abertura, você vai dividir
em grandes tópicos. Cada parte tem que ter um objetivo de aprendizado definido. Então, na parte 1 eu vou ensinar X, na parte 2 eu vou ensinar Y, na parte 3 eu vou ensinar W e assim por diante. E eu aconselho você fazer isso fisicamente, não fazer no computador. Pegar folhas de papel ou post-its e montar essa estrutura. O que eu vou fazer na minha abertura? Qual que é o título da minha parte 1? O que eu vou ensinar nessa parte 1? O que eu vou ensinar na parte 2? O que eu vou ensinar na parte 3, na parte 4? E como que eu encerro? E aí eu vou desmembrar. O ABC ou ABCD é o recheio daquela parte. Então, vamos supor que na parte 1 eu vou ensinar para as pessoas como fazer uma abertura de uma palestra. E aí eu vou rechear lá. Então, eu vou colocar um exemplo de uma abertura, eu vou colocar um case de um evento que eu fui que não teve uma boa abertura, o case de um evento que eu fui que teve uma boa abertura e um exercício para as pessoas fazerem uma abertura lá em 5 minutos e compartilharem durante o meu talk. Tá? Isso é um exemplo de uma parte 1. Vamos supor que eu estivesse ensinando nessa minha palestra como, a metodologia do Speak Up, como construir o seu storyline. Eu estaria fazendo exatamente isso. Eu estaria recheando. Então, A, meu case de abertura. B, case mal sucedido. C, case bem sucedido. D, exercício. E eu teria montado isso, eu teria lá os meus papeizinhos montando o meu roteiro. Você percebe que eu não estou necessariamente detalhando tudo que eu vou falar. Eu estou criando uma estrutura e uma linha para a minha história, para eu ver se é coerente. E esses recheios, depois você pode mudar. Você foi convidado para fazer essa mesma palestra num outro contexto. Você quer colocar um exemplo ali ou um tópico que faz mais sentido para aquele contexto, para aquela empresa ou para aquele evento. Você vai mudar o ABCD de cada uma das partes, mas a estrutura macro se mantém intacta. Isso te ajuda a se preparar, a ensaiar, a ganhar liberdade de improviso, a ficar muito mais tranquilo, porque você vai masterizando esse talk cada vez que você faz ele, entende? Você tem uma estrutura que ela vai sendo quase um camaleão ali, se adequando a cada ambiente. Então, parece sempre que você está sendo original, que você está fazendo aquilo para aquele cliente, para aquele contexto, mas na verdade você já tem um storyline pronto e as partes da estrutura. E você fica muito menos dependente de slides, muito menos dependente de anotações, porque essa estrutura ela é simples de você decorar. Você tem ela desenhada na sua mente. O recheio você pode ir variando. Aí depois de montar a estrutura e rechear, aí sim você pode ir para um nível mais detalhista. Para algumas pessoas isso é importante. Eu costumo fazer isso quando é a primeira vez que eu vou fazer o talk, que é realmente escrever o que você vai falar em cada uma dessas partes, em cada um dos recheios. Então, parte 1, eu vou falar no A, no B, vou falar isso, no C eu vou falar isso, e eu escrevo isso como uma forma de eu organizar as minhas ideias para depois eu ensaiar. E com o tempo e com a naturalidade, eu vou conseguindo brincar com essas partes de maneira aleatória, de acordo com as respostas do público. E aí eu vou subindo o nível do meu talk cada vez mais. Mas o importante agora é que vocês determinem a proposta de valor, mindset, hardset, handset, e depois estruturem o seu roteiro nessa estrutura de storyline, abertura, parte 1, 2, 3 e 4 e fechamento. Se o seu talk for mais curtinho, você quiser fazer menos partes, não tem problema. Combinado? E aí o fechamento. Gente, fechar com muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Aplausos do PowerPoint? Não dá. É isso que as pessoas vão levar. Essa é a lembrança. Lembra que tem um hard set, que as pessoas vão lembrar do sentimento que você fez elas sentirem? O fechamento é uma grande oportunidade de provocar sentimento nas pessoas. Então, colocar bastante pensamento para fazer um fechamento criativo, inusitado, marcante, que, de novo, pode ser uma poesia, uma atividade que envolve as pessoas, a cena de um filme que tem uma conexão muito forte com a sua palestra, você mesmo falando um texto, contando uma história. O importante é que marque as pessoas de alguma forma. E aí a gente pode deixar a criatividade fluir. E na nossa mentoria eu vou avaliar o seu fechamento e vou sugerir. E a gente vai co-criar ideias interessantes para fechar o seu talk. Mas o importante é que você faça esse exercício de brainstorming, de pensar em várias formas de abrir, várias formas de fechar, chegar em uma e ensaiar essa uma forma várias vezes. E aí você vai testar ela com o público e vai ver o que dá certo, o que não dá certo e vai refinando. Beleza, galera? Eu vou chegando então aqui ao fim da nossa segunda aula do Speak Up, do nosso preparatório para a mentoria. Obrigada pela atenção de vocês. Façam os exercícios com muita atenção, muito carinho, com mindset, hardset e handset, né? Com a mente aberta, o coração aberto e a vontade de fazer isso acontecer muito grande. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!